algo na tua casa muda até o fim desse mês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, verso 21. Eu vou beber uma água e você dá um glória a Deus, para irritar o Satanás. Dá mais um glória aí, irmãos, em nome de Jesus. Oxe, glória. Marcos, capítulo 5, verso 21. E, passando Jesus gostei dessa criança, mais alto, amém. Jesus nunca vai desistir de você. Ele vai passar quantas vezes for necessário para que algo aconteça na tua vida, porque você serve um Deus incansável, você serve um Deus que não dorme e não toscaneja. Então, se amanhã precisar passar de novo, Ele vai passar. Se semana que vem precisar, Ele vai passar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa na tua vida, em nome de Jesus. E passando Jesus outra vez num barco. Por que num barco? Porque aonde dá liberdade para Jesus, Ele vai estar ali. Se tivesse dado liberdade para Ele numa carroça, era numa carroça que Ele iria agir. Se desse liberdade para Ele numa sinagoga, era numa sinagoga que Ele ia operar. Aqui em Rolândia, se der liberdade na praça da cidade, é ali que Ele vai operar. Se der liberdade para Jesus nas avenidas, nas ruas, nas vielas, nos bairros, no centro, na prefeitura, é ali que Ele vai agir, Ele vai operar. Porque Deus, Ele não está nem no pobre e nem no rico, nem no entendido e nem no inculto. Jesus está aonde Ele é chamado e onde Ele é adorado, em nome do Senhor. Aqui era o barco que deu liberdade para Ele. Então, meu irmão, aonde você der liberdade, Jesus também vai estar passando outra vez para a glória de Deus. E passando outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a Ele uma grande multidão, estava junto do mar. Estou pregando um pouco diferente hoje, mas é que Deus vai falando. Ele estava junto do mar. Domingo, eu preguei que Jesus estava no barco, mas Pedro estava desatento. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, levanta a âncora e leva o barco para o mar. Porque nós não somos mais abençoados, porque a gente está muito perto da terra. E perto da terra, a gente não pega nada de Deus. Porque quem é espiritual sabe que a sua bênção, a sua vitória está em Deus, aleluia. Então Jesus está onde, gente? Na terra ou no mar? No mar, pertinho do mar. E Ele não quer mais viver no raso com você. Deus quer te levar para as profundidades. Isso significa comunhão e intimidade com Deus, em nome do Senhor. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Note que a Bíblia, Heber, tem um cuidado de dizer, um dos principais da sinagoga, mostrando que esse homem, ele cuidava de uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Antes do cativeiro da Babilônia, o povo se comunicava, o povo adorava a Deus no templo e nas casas. Quando eles foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, não tinha mais nem templo e nem mais casa. Então eles fizeram as sinagogas, que eram núcleos, que era uma espécie de célula, onde eles se reuniam para adorar a Deus.
Porque quem quer adorar a Deus, seja no templo, seja na casa, ele dá um jeito de adorar a Deus, ele dá um jeito de buscar a Deus. Seja no banheiro, seja no quartinho, seja onde for, quem quer adorar a Deus, dá um jeito, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, quando a gente quer, a minha esposa fala isso, Ricardo, quando você quer, você dá um jeito. Então, irmãos, nós não temos desculpa. Ah, minha casa é isso, o meu marido é isso, é o fulano, é o beltrano. Não, quando alguém quer adorar a Deus, nada pode impedir ele de adorar ao Senhor, aleluia. E o texto diz que esse homem, ele era o líder dessa célula, ele era o líder dessa sinagoga. O texto não diz, mas eu posso conjecturar. Ele tinha uma família linda, uma família bonita, e ele tinha uma filha linda, e a filha era a alegria daquela casa. Mas um belo dia aquela menina ficou dodói, veio uma febre, e esse homem, como um pastor, ele cuida de tudo, de todos, conforme pode. Ele ia para a sinagoga, chegava em casa, olhava a filha dele doente, a esposa, quem sabe, falando, ora por ela, e ele orava. E aquela enfermidade começou a piorar, irmãos. Pense você que serve a Deus, você que é fiel, parece que as coisas só acontecem com você. Esse homem, o prazer dele era ensinar a lei de Deus para as pessoas, mas quando ele começou a chegar em casa, a sua filha estava enferma, a sua filha estava doente, e a coisa começou a piorar, e chamaram um médico, chamaram outro, e as coisas foram se afunilando, a esposa ficou preocupada, até que um dia ele ouviu falar, tem um jovem em Galileu que cura as pessoas. E ele foi ouvir informações. E os judeus, os fariseus, os saduceus, falavam mal desse homem. E Jesus aqui, ele teve que quebrar o primeiro desafio. O que foi? O preconceito. Quantos de nós aqui, às vezes nós falamos, eu queria tanto conhecer fulano, beltrano, e alguém fala assim, mas ele fez isso, ele fez aquilo, e a gente ficou com aquele preconceito na nossa mente. Aquela empresa, aquela casa, aquela igreja, aquele pastor, e alguém foi lá, foi usado pelo inimigo e falou mal, e a gente concebeu aquilo como verdade. E Jairo ouviu falar histórias sobre Jesus. Então a primeira coisa que ele precisou descaracterizar no coração dele, era todas as coisas que inventaram a respeito de Jesus. Irmãos, eu vou te dar uma chave aqui. Você sabia que todas as vezes que Deus for te abençoar, Ele vai usar alguém, uma empresa, alguma coisa, Ele vai usar alguém. Porque no reino de Deus, tudo é a multiforma, tudo é através de vidas de pessoas, são feitas através de conexões. Então, você é bênção aqui, e a igreja é bênção para com você. Tudo que Deus faz é através de comunhão, tudo que a Bíblia nos ensina é através de ser bênção uns na vida dos outros. E o diabo, sabendo disso, sabe o que ele faz? Às vezes, ele descobre que eu tenho uma bênção na vida de alguém. Sabe o que o diabo faz? Coloca uma inimizade. Não fui com a cara do Kleber, sabe? O meu santo não bateu. Não fui com a tua cara, Fernanda, não sei. O diabo coloca isso. Irmãos, todas as vezes que der esse pressentimento, ore a Deus. Porque às vezes Deus tem uma bênção ali, o diabo está querendo estragar. Então, porque o diabo sabe que
um coloca 1000 para correr e 2 coloca 10.000. Meu irmão, se você já é uma bomba atômica na mão de Deus, imagine você aí unido, firme para as coisas de Deus. O inferno perdeu. Então a primeira coisa que Jairo precisou desconstruir eram as fofocas, as histórias que falaram a respeito de Jesus. Porque chegou uma hora que o médico falou: não tem mais o que fazer, você já gastou tudo o que tinha. E daí ele falou assim: agora é só Deus. E o texto diz que aquele homem, líder de uma sinagoga, foi procurar Jesus. E quando ele vai procurar Jesus, ele tem que enfrentar um outro inimigo. O que é? A multidão. A multidão sempre, de alguma forma, às vezes atrapalha. Porque cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um quer uma coisa. Só que a multidão não parou Jairo. Meu irmão, o teu marido não pode te impedir você de servir a Deus. O teu namorado não pode impedir você de servir a Deus. Os teus filhos não podem impedir você de servir a Deus. Se alguma coisa está te impedindo, você está perdendo bênção. Os homens, a esposa, alguém não quer ir na igreja? Oh, Deus abençoe, eu vou buscar Deus por nós. Fica em casa, louvado seja Jesus. Está tudo certo. Porque você não é pioio para andar pela cabeça dos outros. É o teu nome que está no livro da vida. Não está lá um sobrenome e pega toda a tua família. Não, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filho. No banco você é correntista, para a televisão você é telespectador, para o rádio você é ouvinte, mas para Deus você não é membro de igreja, para Deus você é filho amado do Todo-Poderoso, aleluia. E Jairo precisou enfrentar aquela multidão. E o texto diz que quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou. Irmãos, não é difícil você reconhecer Jesus, não é difícil você vencer a multidão. Agora, se tem uma coisa que é difícil para nós fazermos, é nós estarmos de joelhinho, quietinho, na presença de Deus. Quer uma prova? Pegue as tuas horas de televisão, de celular e as tuas horas de oração. Você vai ver que tem uma incompatibilidade enorme. Nossa, pastor, o senhor viu lá nos Estados Unidos, o povo orando, que lindo. Até parece que do nada aconteceu aquilo. Não. Lá tem um pastor que já há 3 anos, eles estão juntos, todas as quartas-feiras só orando. Tem um povo lá pagando preço já há 3 anos, irmãos. Não aconteceu do nada. Não se reuniu lá 15, 20 pessoas. Ô Jesus, alguém tem que segurar as crianças. Não, pega a Heloísa lá. Oxe. O que eu estava falando? Estados Unidos, não é à toa, não começou agora, já tem um povo lá orando 3 anos, irmãos, tem um povo pagando preço, e chega uma hora que as coisas rompem, chega uma hora que as coisas vão, mas não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã, leva tempo, tem que ter perseverança. Como que anda a tua vida de oração? Como que anda a tua vida de adoração? Seja sincero. Pastor, eu preciso melhorar. Eu também, eu preciso melhorar. Eu como pastor, eu preciso melhorar. E essa é a melhor notícia que os céus podem receber hoje. Que eu e você, nós vamos melhorar um pouco a nossa adoração em nome de Jesus. Sabe, irmãos, meu Deus, não custa nada antes de dormir, em vez de dar uma última passada no zap, a gente dá uma dobrada no joelho. O Senhor é bom, o Senhor cuidou de mim, meu coração está batendo, minha mente está intacta, a minha saúde está boa, obrigado Jesus. Amanhã cedo,
antes de escovar os dentes, ou depois, né, melhor, você vai lá, faz a tua higiene, dobrar o teu joelho. Vou te ensinar uma dica. A maior oração que você pode fazer é na hora que você vai sair de casa. Na hora que você colocar a mão no quê? Na maçaneta, no trinco. Você fala assim: Deus, eu estou saindo da minha casa, mas não estou sozinho. Os anjos do Senhor estão sobre a minha vida, me guarda e me protege, em nome de Jesus. É a maior oração que você possa fazer. Teu filho vai para a escola, coloca as mãozonas poderosas. Filho, eu te abençoo. Filha, eu te abençoo em nome do Senhor. Chega na hora do almoço. Tem gente que faz aquele prato, né? Jesus voltará, né, irmãos? Parece que vai ser o último prato da vida dele. Pode fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Então, mas antes de dar a primeira colherada, Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse alimento. Obrigado pelas mãos que fizeram. Louvado seja o Senhor. Sabe, irmãos, não é você orar, é você ter uma vida de oração, sabe? Está com o carro, está no ônibus, está vendo alguma situação, algum acidente, alguma coisa, levanta as mãos. Eu repreendo o espírito de acidente, espírito de morte. Eu profetizo esse lugar guardado pelo sangue de Jesus. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer. E Jairo se prostra. E aí, no meio daquela multidão, imagina aquela muvuca que estava, irmãos. Jesus vê um clamor diferente. Porque ali, ao redor de Jesus, tinha um monte de gente. Me toca, me cura, me ajuda, socorro. Só que Jesus viu o preço que aquele cara pagou. Jesus viu o esforço daquela pessoa. Aí Jesus se volta para ele: Senhor, cura minha filha. E Jesus fala assim: eu vou. Aonde tem um homem, uma mulher ansioso pela presença de Jesus, a palavra dele é uma só: eu vou. Aleluia. Se você anseia pela presença dele, se você está pagando um preço pela presença dele, porque Jesus não tem duas vontades. Se ele falou sim para Jairo, ele vai falar sim para mim. Se ele quis curar a filha de Jairo, ele quer também curar a minha. Então, se você precisa de algo na tua vida, na tua casa, na tua família, a resposta do Senhor para você hoje é sim, vou na tua casa. Imagine o coração dele, irmão, se incendiou. A esperança renasceu, ele ficou aliviado. Poxa vida, até que enfim, algo vai acontecer. E ele começa a andar. De repente o Senhor para. Pensa a agonia. E Jesus para e ele fala assim: quem me tocou? Eu fico imaginando o Jairo: poxa, bem agora que Jesus está indo na minha casa, oh meu Deus, bem na minha vez essas coisas acontecem. E Jesus fica procurando, está aí no texto, tá, irmão? Estou ganhando tempo. E Jesus fica procurando quem tocou. Eu fico imaginando que algum discípulo fala assim: mas mestre, está todo mundo te relando. E eu fico imaginando, dona Lourdes, Jesus olhando para eles: uma coisa é me relar, outra coisa é me tocar. Um monte de gente rela em Jesus, resvala em Jesus. Agora outra coisa é tocar em Jesus, irmãos. Muita gente quer um namoro com Jesus. Muita gente quer uma ficada com Jesus. Mas o meu Jesus, ele não é de ficar. O meu Jesus não é de namorar. O meu Jesus é de aliança. Aleluia. Jesus, ele não quer visitar você. Ele quer permanecer em nome do Senhor. Aleluia. Pedro, está todo mundo me relando, mas alguém me tocou diferente. Aleluia. Pegou, Fernanda?
Aí uma mulher: Senhor, me perdoa, eu só toquei nas tuas vestes. Vai, filha, a tua fé te salvou. Além de Jesus curar aquela mulher, Jesus salvou ela. Porque tem gente que é até curado, mas não é salvo. 10 leprosos se apresentaram para Jesus, só um que voltou para agradecer. Então, meu irmão, acostuma que é assim mesmo. Você vai ajudar sempre um monte de gente. É 1 ou 2 que vai voltar para agradecer. Aceita que dói menos. A tua recompensa vem de Deus. Se alguém agradecer, é lucro. Então fique em paz, porque a tua recompensa está garantida com o Senhor. Vai, filha, a tua fé te salvou. Nessa hora que Jesus vai voltar para a caminhada, alguém chega para Jairo: Jairo, a multidão de novo, ó, a multidão de novo. Jairo, não importunes mais Jesus, a tua filha morreu. Jairo, eu acho que aquela hora lá ele desabou, irmãos. Ele desabou. Porque a multidão faz isso, irmãos. A multidão quer tirar você da igreja. A multidão quer que você fique igual eles, sem servir a Deus. A turma dos desigrejados não batiza ninguém, não ora por ninguém, não visita ninguém, não leva ceia para ninguém, mas falam que serve a Deus. Então, não sei que evangelho que é esse. Então, Jairo, não importunes mais Jesus. Para que fazer campanha? Para que lutar pelo teu marido? Para que lutar por uma vida melhor? Não adianta mesmo, é assim mesmo. Rolândia é assim mesmo, aqui o povo é assim mesmo. É desse jeito, não muda nunca. Essa é a multidão, gente. Esse é o povo desanimado. Esse é o povo, o jeito que é. Aí Jesus dá uma olhada nele e falou: meu camarada, é o seguinte, agora você tem que decidir. Jairo, crê somente. Ah, meu irmão, quero dizer para você, se você tem uma promessa de Deus, irmãos, ainda que houve a notícia de morte, ainda que chegou a pior notícia da tua vida, a palavra para você é uma só: crê somente. Então, e o texto diz que Jesus segue. Na hora que está chegando na casa, já está aquela movimentação. A casa está cheia de gente. Porque ir na casa levar um presente, ninguém vai. Mas para saber a tragédia que aconteceu, lota. Você ajudar alguém, não dá ibope nenhum. Agora bate o teu carro em algum lugar aí, junto um monte de gente, irmão. Então a tragédia aconteceu, a muvuca estava lá. E o texto diz que choravam. Na hora que Jesus chegou, ele falou assim: não chore, a menina apenas dorme. Nessa hora se revelou quem realmente gostava de Jairo. O povo começou a dar risada. Porque se realmente eles estivessem interessados em Jairo, eles iam manter a compostura, eles iam manter o quebrantamento. Mas o texto vai dizer que eles riam da situação. E na hora que eles começaram a rir, Jesus só falou assim: ninguém vai entrar, só o pai, a mãe e os meus discípulos. Vocês, tudo para fora. Porque vocês vão ouvir do milagre, só que só vai ver milagre quem crê e quem acredita, irmãos. Jesus não aceita incredulidade. Jesus não aceita desaforo. Jesus não aceita brincar com as promessas dele. Tem gente que brinca. Jesus não deixou ninguém entrar. Jesus entra com seus discípulos e dá uma ordem para aquela menina. Aquela menina, não sei qual era a enfermidade, e também não faz diferença, porque para Deus uma dor de cabeça ou um câncer violentíssimo, para Deus é a mesma coisa, o poder é o mesmo.
Para Deus, irmãos, um problema no casamento ou um acidente no trânsito, para Deus curar, fazer um milagre, é a mesma coisa. Então, e para Deus, Ele não precisou fazer. Os pastores têm um costume, né? Muda a voz, ó Deus poderoso, aleluia. Jesus só falou, levanta menina, porque para Deus, irmãos, é muito fácil as coisas. Não existe aquilo que Deus não possa fazer, e Ele não precisa usar força quase que nenhuma, porque é aquele que criou os céus, a terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o maravilhoso, Ele é o Supremo, Ele é a estrela da manhã, aleluia. E o texto diz que aquela menina se levantou, meu irmão. Jesus, quando entrou naquela casa, levou a ressurreição, levou a vida. O que é que está morrendo na sua vida? É o casamento? É um filho na droga? Qual que é a desesperança que estão falando para você? Jesus, nessa noite, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer fazer algo, e Ele quer levantar essa situação, Ele quer mudar essa história, Ele quer colocar a alegria da vida na tua família, em nome do Senhor. A palavra dele é uma só para você: crê somente. Crê somente, porque o resto eu faço. E o que é crer, pastor? Crer é lutar contra as evidências. A fé você já tem, tanto é que você está me ouvindo aqui. Você acredita nessa promessa. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. O que é crer? Lutar contra as evidências. Se eu estou com uma dor de cabeça aqui agora, eu vou orar. Na hora que terminar a oração, se a dorzinha estiver aparecendo, já fui curado pelas feridas de Jesus. Estou orando pela esposa, pelo marido, pelo filho. E na hora que eu acabo de orar, chega a má notícia, eu estou crendo, porque a palavra não volta vazia. Aleluia! Meu irmão, libera uma palavra de vitória na tua casa. Ezequiel, o que é que você vê? Eu só vejo um vale de ossos secos. E o que eu faço, Senhor? Profetiza. Deus permitiu esse vale, é para você profetizar, em nome de Jesus. E eu quero profetizar.